Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa segunda aula através da videoaula. Tá? A gente não pode fazer uma videoconferência, então a gente vai ter que fazer essa troca sempre de envios de vídeo, tá? E o feedback de vocês através dos questionamentos que vocês podem fazer através dos grupos que foram montados a partir da escola e a partir de vocês mesmos, tá? Que me incluíram. Então, qualquer dúvida, vocês, alunos do terceiro ano, vocês podem enviar qualquer questionamento que surgir a respeito da forma como está passado o conteúdo ou do próprio conteúdo. Então, vocês podem entrar em contato. Tá? Vocês têm o número aí à disposição. Tá? O quanto antes eu puder, tá? Enviar essas respostas, eu vou tentar fazer o mais breve possível. Posso não conseguir, mas eu vou tentar fazer. Porque são muitos grupos, são muitos alunos aí, você encontra muitas vezes muitos questionamentos e muita informação, e aí eu posso passar despercebido e não conseguir encontrar, não conseguir visualizar. Certo? Então, só lembrando o conteúdo que a gente viu em aula, eu fiz uma revisão, tá, do conteúdo de reprodução, e aí fica faltando para finalizar essa primeira parte e a gente começar em seguida o conteúdo de genética, a gente fica faltando só a parte de embriologia. Tá? Então, deixei com vocês aí. A gente comentou a respeito. Vou voltar um pouquinho aqui o slide. Então, eu tinha mostrado para vocês a estrutura dos dois gametos reprodutores da semana. Falei de reprodução, tipos básicos de reprodução, reprodução sexuada, reprodução assexuada, as variações. Alguns casos não muito comuns, por exemplo, como a poliembrionia, que acontece na espécie humana, não é uma coisa normal, tá? É raro acontecer, que é a formação de gêmeos idênticos. Pode haver a formação dos gêmeos fraternos, a gente entende como. Comentei com vocês a respeito da formação do gameta masculino, da formação do gameta feminino, como também foi abordado o mecanismo de controle hormonal, como é que a reprodução masculina é controlada, como é que o sistema reprodutor feminino é controlado tendo como base a função dos hormônios, como é que eles agem no corpo para fazer a produção e maturação dos gametas. Bom, então esses gametas que são formados, o espermatozoide e o ovócito 2, eu não sei se vocês lembram, mas na espécie humana, a mulher ela não libera um óvulo durante a ovulação. Parece até um paradoxo, mas é isso mesmo. Ela não libera um óvulo, ela libera um ovócito 2, que está aí mostrado para vocês nesse esquema. Com a corona radiata, com a zona pelúcida, tá? Com o espaço perivitelínico, com a membrana plasmática, com os grânulos corticais, em anáfase 2, tá? Que é a segunda etapa da meiose, que é o processo de maturação do óvulo. Então, ele não é ainda um óvulo. Ele, para ser óvulo, ele precisa sofrer essa segunda divisão celular. Aqui está o núcleo da primeira divisão meiótica e aqui é o núcleo na segunda divisão meiótica. Lembrando que todo esse citoplasma que resultar, toda essa célula que resultar, ela vai fornecer os componentes celulares básicos, tá? Exceto 50% do núcleo e um par de centríolos que vai ser inserido a partir do espermatozoide. Todas as outras organelas, inclusive para a gente se preparar para possíveis questões que o Enem gosta de trazer de uma forma ou de outra, apenas a mitocôndria, apenas o centríolo que vem do espermatozoide. Todo o restante, inclusive a mitocôndria, que tem DNA próprio, certo, gente? Ela tem um DNA diferente do DNA celular, identificando uma origem sempre. A gente pode fazer até uma genealogia de um grupo social grande, tendo em base apenas o DNA mitocondrial. A gente pode fazer porque é sempre a mãe que fornece para o filho, nunca o pai, mas sempre a mãe. Então, todo problema que envolve fatores genéticos vinculados à estrutura da mitocôndria, ou DNA mitocondrial, é sempre trazido ou sempre passado de mãe para filhos, não importa se menino ou se menina, porque ela oferece o núcleo N, com metade da carga cromossômica, e como também todas as outras organelas. O espermatozoide, só o núcleo, que é muita coisa, né? Porque sem ele não tem desenvolvimento do zigoto,
e o centríolo para iniciar as divisões celulares, porque depois daí a célula vai produzindo de acordo com a intensidade de divisão celular que ocorre. Então, essa é a estrutura do gameta feminino. Aqui está a estrutura do gameta masculino, com a cabeça, com acrossomo, o núcleo, tá, contendo o núcleo, o parte centríolo aqui na base do flagelo, que serve para movimentar, as mitocôndrias, que dão energia, tá, liberam energia a partir da degradação gradual da glicose, né, que o sêmen oferece essa fonte de energia. O líquido seminal ele contém uma grande quantidade de glicose. Essa glicose vai ser utilizada nas mitocôndrias, inicia fora, mas finaliza nas mitocôndrias, para liberar a energia na forma de ATP e os flagelos se movimentar e aí chegar até atingir o ovócito 2. O acrossomo, que vai conter as enzimas digestivas, essas enzimas digestivas vão rompendo as camadas protetoras do ovócito 2, tá? Corona radiada, zona pelusa, até chegar na membrana plasmática. Chegou na membrana, grânulos corticais são liberados para fora do citoplasma, cobre a membrana, formando uma membrana de fecundação, que é o que evita que outro espermatozoide chegue, ou seja, evita uma polispermia, uma entrada de vários espermatozoides no ovócito. Caso aconteça essa entrada, não tem problema, também não vai ter uma segunda fecundação dentro de um núcleo só, ou com um núcleo só. Bom, a partir daí, então, que acontece esse encontro dos gametas, assim que o núcleo entra, aí já não é mais, assim que ele toca, assim que o espermatozoide toca, finaliza a meiose, eu disse para vocês que a gente chama de óvulo. O núcleo entra, tá? Ficando pronúcleo masculino e pronúcleo feminino, já tem os dois também, já não é mais óvulo, isso daí já é zigoto. Aí o zigoto vai iniciar uma sequência de divisões celulares, todas elas sempre por meio de mitose, por isso que o zigoto, ele carrega, ou ele é formado por 50% de DNA materno e 50% de DNA paterno, em combinações que são totalmente diferentes das outras que aconteceram, portanto, cada gameta é único, portanto, cada zigoto se torna único, como uma constituição genética totalmente individualizada. A partir do momento que esse zigoto se forma, que contém essa constituição genética, todas as células que resultarem a partir dele também vão ser geneticamente iguais, porque resultam do mesmo processo de mitose. Qual é a consequência de uma mitose? Tá? Uma célula se divide em duas, porque há a duplicação de DNA e os cromossomos são separados em suas cromátides. A partir do momento que ocorre a formação dessas duas células, ou desse processo de mitose, essas células são geneticamente iguais. Então, na mitose, formam duas células geneticamente idênticas. Então, por isso que todas as células do corpo do indivíduo, que é resultado aí, elas vão ser geneticamente iguais. Elas podem não ter as mesmas funções. E aí já é o conceito de tecido que a gente analisa lá no conteúdo de primeiro ano. O que é um tecido? É quando você tem um grupo de células com características particulares e afins. No momento em que você tem o desenvolvimento, a partir de certo ponto, algumas células vão tendo ativações genéticas diferentes, por isso que vai constituir os tecidos. Então, quando se trata desse processo daí em diante, já não é mais só a reprodução. Tá? Daí em diante, a gente vai tratar esse conceito como sendo desenvolvimento do embrião. O embrião, assim que ele vai se desenvolvendo, que a gente chama de embriologia animal, a gente não trabalha com embriologia vegetal, não é questionado isso daí. A gente trata só o desenvolvimento de animais. Como é de animais, eu não posso trabalhar só com a espécie humana. Eu tenho que fazer um apanhado geral dos diferentes grupos da escala evolutiva do reino animal. Então, todos os filos, não sei se vocês recordam, lá no segundo ano. Filo porífero, é muito grande segundo ano, tá, gente? Geralmente o pessoal não consegue completar. Então, você tem filo porífero, tá, que são as esponjas. Então, quinidário salenterado, as águas-vivas e os recifes de corais, por exemplo, os pólipos. Os platelmintos, com a planária e a tênia, o esquistossomo. Os nematódios, que é isso, a lombriga, o ancilóstomo. Você tem os anelídeos, você tem os moluscos, tá? Na escala evolutiva, molusco primeiro, anelídeo depois.
Os anelídeos são as minhocas, as sanguessugas. Aí vem artrópodo, os insetos, aracnídeos. Dentro desse grupo a gente tem dos artrópodos. A partir daí a gente tem os equinodermos, estreia do mar, pequeno do mar e os cordários. Então na ordem seria porífero, quinidário, plateminto, nematóide, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordado. 9 grupos do reino animal. Então, quando a gente vai tratar da embriologia animal, tem que relatar pelo menos alguns detalhes sobre esses grupos do reino animal. Então, a gente vai analisar os tipos de ovos que cada um deles forma. Não é um tipo de ovo, professor, todos os animais são ovíparos porque põem ovos. Esse ovo que a gente trata aqui é o ovo zigoto, ou seja, é aquela célula resultante da fecundação do espermatozoide com o óvulo, que em todos os grupos animais acontece em pelo menos uma fase de sua vida. Certo? Tem reprodução assexuada em muitos dos grupos, mas também tem a reprodução sexuada, que é uma característica do reino animal, dentro dos diferentes filos. Então, esses tipos de óvulos, eles são classificados de acordo com a quantidade e disposição ou distribuição do vitelo. O que é esse vitelo? Esse vitelo nada mais é do que a proteína que fica armazenada na célula, que vai auxiliar o processo de divisão, é uma fonte nutritiva para o desenvolvimento celular. Então, esse vitelo ele vai ficar distribuído em alguns pontos do citoplasma, ele vai ter uma quantidade maior, ele vai ter uma quantidade menor, dependendo do grupo em que ele esteja. Então, quais são esses grupos que a gente tem? A gente tem o primeiro grupo de ovo, está aí, é mostrado para vocês. A nomenclatura que a gente tem aqui não é um tipo só, certo, gente? Aqui esses 3 não representam um tipo só. Eles são 3 tipos de ovos que eu coloco no mesmo grupo, porque o início da divisão do zigoto, que a gente vai chamar de segmentação ou clivagem, ele vai depender do tipo de ovo ou dessa classificação que eu estou colocando nessa sequência. Então, você tem ovos oligolécitos, ovos alécitos ou isolécitos. O que é que representa cada um deles? O prefixo oligo, a e iso, está indicando aqui oligo com pouco, a quer dizer que não tem, e iso fala de alguma coisa que é igual. E a terminação é em relação à quantidade de vitelo distribuído na célula. Então, o vitelo na célula é pouco, o vitelo na célula é ausente, 100, e o vitelo na célula está igual. Ou seja, nos 3 casos, a célula ela tem pouco ou nenhum vitelo. Pouco nos 2 casos e nenhum para esse daqui. A espécie humana tem esse daqui, é o alécito, certo, gente? Qual é a diferença, então, do oligolécito para esse que é o iso? Os 2 têm pouco, tá? Mais um vai ser mais distribuído numa região da célula e o outro vai ser distribuído igualmente em todo o citoplasma. Essa vai ser a diferença básica entre esses 2 tipos de ovos. O segundo grupo é o heterolécito ou telolécito completo. Certo, gente? Aqui tanto faz eu falar heterolécito quanto telolécito incompleto, que é o mesmo significado. Então, aqui, a quantidade de vitelo já é um pouco maior e, obrigatoriamente, ele fica concentrado numa região da célula. Essa região que ele fica concentrado é exatamente oposta a que o núcleo fica. Então, o núcleo fica numa região que a gente vai chamar de polo animal e o vitelo ele vai ficar numa região que a gente vai chamar de polo vegetativo, porque ele vai fornecer nutrientes para que a célula se desenvolva, ou que ela se divide e aí o embrião se desenvolva. O terceiro grupo já é uma quantidade de vitelo extrema, ou seja, já é muito concentrado de vitelo. A gente chama de telolécito completo. E o quarto grupo, o centrolécito, que o vitelo ele é muito concentrado, mas no centro, ao redor do núcleo. Então, a gente tem os 4 grupos de ovos, e aí, dentro daqueles grupos animais, os poríferos, por exemplo, está no primeiro grupo, os platemintos está no primeiro grupo, alguns grupos de vertebrado, como a espécie humana, está dentro do primeiro grupo, alguns grupos de vertebrados, como os mamíferos. Nesse grupo do heterolécito, a gente vai encontrar, por exemplo, alguns peixes, a gente vai encontrar os anfíbios, como o sapo. Nos telolécitos, são aqueles que têm um desenvolvimento com uma grande concentração de vitelo, são animais que são, em geral, ovíparos. Então, os quelônios, os lacertílios, ou seja, o grupo de vertebrados, os escamados,
ou os répteis e aves, eles vão apresentar uma quantidade significativa, são animais ovíparos, aí sim, esse ovíparo é que tem a estrutura do ovo com casca, que a gente vai ver depois, mas todos eles têm o ovo teloleste, ou seja, tem o zigoto teloleste. E o centroleste a gente vai trabalhar basicamente com os artrópodos, no caso os insetos, que vão ser mais chamativos nas questões. Então está aqui mostrado para vocês 4 tipos de células. Observe que tem eu não sei se dá para perceber vai dar para perceber no vídeo de vocês, mas tem uns pontinhos azuis aqui, ó, distribuídos, nesse caso, de forma que muito dele está concentrado em uma região da célula aqui desse lado. Então, se ele estiver distribuído igualmente, a gente vai chamar de isoleste. Se ele estiver distribuído em mais uma região, puxando mais para um lado da célula, mais para um polo, a gente vai chamar simplesmente de oligoleste. O ovo heterolesto, ele vai ter uma concentração maior de vitelo. Não sei se vai dar para perceber, mas aqui está um pontinho azul. Ele está sendo distribuído nessa região daqui de baixo. Tá? Então, aqui é o polo animal. E onde está o núcleo é o polo, onde está o núcleo é o polo vegetativo, animal, e onde está o vitelo é o polo vegetativo. Certo, gente? Polo animal, onde está o núcleo, polo vegetativo, onde está o vitelo. No caso do telolécito, ele é muito parecido com esse, ó. Tá vendo? Os dois são muito parecidos. Por quê? Porque o vitelo está muito concentrado numa região. Então, essa região também vai ser chamada de polo vegetativo, e onde está o núcleo, que é uma região bem restrita da célula, do citoplasma, é onde vai estar localizado o núcleo, a gente vai chamar de polo animal do mesmo jeito. No ovo centrolécito, aqui está o núcleo e a parte azulzinha, ela está aqui ao redor, bem concentrada ao redor do núcleo. E a posição em que cada um desses tipos celulares tem o seu vitelo vai interferir de forma significativa no tipo de divisão celular e como essa divisão celular vai acontecer, que a gente vai chamar do processo de clivagem. Essa clivagem, ela vai ser de 4 tipos, ou seja, um para cada grupo de célula, tá? Ou para cada grupo de zigoto. Então, o primeiro tipo de célula, ela vai ser essa daqui. Na verdade, a gente classifica essa clivagem em 2 tipos. Clivagem total, que pode ser chamada também de holoblástica. Olha o nome, tá, gente? É um negócio meio chato. Total ou holoblástica, e a outra vai ser parcial ou meroblástica. Tá? Então, a gente vai ter esses 2 tipos de segmentação, grupos gerais de segmentação, total e parcial. Então, aqui eu tenho os 2 esquemas. O primeiro esquema representando uma segmentação total e o segundo esquema representando uma segmentação parcial. Certo, gente? Então, essa daí vai ser a diferença. Dá para perceber a partir desse esquema a diferença entre os 2 tipos de células. No primeiro caso, se vocês observarem, eu vou ter a formação de células separadas umas das outras. Grupos de células separados, não totalmente, porque ela tem que ficar grudada, senão não vai formar um embrião nunca, mas você consegue distinguir 2 células aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Tá? Você consegue perceber que há a separação total do citoplasma. No segundo esquema, tá? Nesses 2 outros tipos de segmentação aqui, observe que uma das partes do núcleo, da célula, elas não sofrem separação, que é uma parte do citoplasma. É exatamente onde tem uma grande concentração de vitelo. Então, os 2 primeiros tipos são para células que têm pouco vitelo. Nesses 2 outros tipos, tá? Deixa eu contar aqui para vocês, ó, nesses 2 outros tipos, é porque o vitelo está muito concentrado, então, onde ele tiver, não vai haver divisão. No primeiro caso, então, a gente vai trabalhar 2 tipos de segmentação. A primeira vai ser chamada de total igual. Certo? O nomezinho está pequenininho aqui, então vocês vão ter que lembrar de acordo com a informação do vídeo. Total ou igual. Por que igual? Porque como essa célula daqui, ela não tem vitelo, é aquele primeiro grupo, oligolécitos, isolécitos, alécitos. Tá? São os 3 tipos de célula do primeiro grupo de zigoto. Então, em tipos como aquele, o citoplasma ele é praticamente vazio de vitelo, tá? E aí ele consegue separar totalmente, formando 2 células distintas. A célula tem que ficar unida.
porque se ela não ficar unida, não vai haver formação do embrião, tá, gente? Seria uma formação do indivíduo unicelular. Então tem que dividir, ficou próxima, dividiu, ficou próxima, mas ela vai dividindo na primeira segmentação e na segunda, formando 4 células distintas. A partir do momento que há a terceira, ela já tem um plano diferente. Então a primeira segmentação vai nesse plano, a segunda segmentação seria um plano perpendicular e a terceira segmentação ela vem a mediana, equatorial. Então essa segmentação, que é a quarta segmentação, a terceira segmentação, a terceira clivagem, ela vai definir se a divisão é total igual ou total desigual, certo? Então se vocês observarem aqui, formou 4 células em cima, só dá para ver 3, porque a quarta está lá do outro lado, tá? 4 células em cima e 4 células embaixo, de tamanhos aproximadamente iguais. Já no segundo caso, na segmentação holoblástica total desigual, ela a primeira divide completo, a segunda divide completo e a terceira completo. Tá? A terceira é nesse plano. Só que quando ela faz esse plano, uma região que tem muito vitelo e não vai ter separação do citoplasma exatamente no meio da célula, porque o vitelo está dificultando a divisão. E aí vão formar células pequenas, que a gente vai chamar de micrômeros, e vai formar célula grande, que a gente vai chamar de macrômero. Tá? Micrômero e macrômero. Micrômero é a célula pequena, macrômero a célula grande. Todas elas, tá, são chamadas de blastômeros. Meu Deus do céu, quanto nomezinho enjoado pra caramba vocês vão ter que lembrar. Mas vai ter que lembrar. Certo? Então, as células do embrião, tá, em geral a gente chama de blastômeros. Então, esses blastômeros podem ter tamanhos iguais, e aí a gente vai chamar de segmentação total igual, e os blastômeros podem apresentar, a partir da terceira divisão, blastômeros de tamanho diferentes. E aí a gente vai chamar de micrômeros e macrômeros. Segmentação total, por que total? Porque a célula se divide completamente, e desigual porque forma células de tamanho distintos. Tá? Então, esses dois são o processo que acontece, por exemplo, na espécie humana, no anfioxo, certo, gente? Que é um cordado que a gente toma como base para analisar o desenvolvimento embrionário, e desigual, como no caso dos anfíbios. Bom, o terceiro tipo de segmentação é aquele em que o vitelo é muito concentrado numa região do citoplasma. Esse é concentrado e esse é muito concentrado. Então, a quantidade aqui está interferindo de forma significativa no tipo de segmentação. Quando a célula vai dividir, ela começa a dividir e chega na parte do citoplasma, como bater numa pedra. Tá, gente? Ele não vai ultrapassar isso daí. Chegou aí, ele para. Então, a célula começa a ser formada somente nessa região onde não tem o vitelo. Então, uma célula se divide em 2, depois se divide em 4, depois se divide em 8 e vai formando como se fosse um disco aqui na parte superior. É como se você pegasse, por exemplo, uma laranja, cortasse na parte de cima. Ela fica globosa, mas uma partezinha achatada. Esse daí seria o aspecto que a gente tem aqui, como se fosse um disco superior de células. Por isso que a gente chama de segmentação parcial discoidal. Certo, gente? Você vai formando esse macerado de células e a partir daqui é que o embrião se desenvolve. No quarto e último tipo, que é para aquele ovo centrolécito, o terceiro para o tipo de ovo telolécito e o quarto para o tipo de ovo centrolécito. Se tiver muito difícil, tal, volta o vídeo e tenta anotar essas informações. São 4 tipos de ovos. Para cada tipo de ovo zigoto, você tem um tipo de segmentação. Para o primeiro grupo, holoblástico, primeiro grupo, alécito, isolécito e oligolécito, você tem a segmentação total igual. Para o segundo tipo de ovo, que é o telolécito incompleto ou heterolécito, você tem a segmentação total desigual. Para o terceiro grupo de ovo, que é aquele que a gente chama de ovo telolécito completo, tá? Que é o dos anfíbios, dos répteis e das aves. A gente tem a segmentação meroblástica parcial discoidal. E o quarto grupo de ovo, que é aquele presente nos insetos, nos artrópodes, que é o ovo centrolécito. Então, ele vai permitir ou vai produzir um tipo de segmentação meroblástica parcial superficial. Tá? São os 4 tipos de segmentação que a gente vai
encontrar aqui. Agora, por que vai acontecer essa segmentação superficial? Se você observar, o núcleo está aqui, central, e o vitelo vai estar ao redor. Então, quando as células começam a sofrer as divisões, eu não sei se vocês lembram, mas na mitose acontece a formação da duplicação dos centríolos, que é a partezinha que carrega, que forma as fibras difusas e que vai puxar os cromossomos. Aí eles vão para lados opostos da célula. Por exemplo, para esse lado daqui e para esse lado daqui. Então, quando as divisões vão acontecendo, o citoplasma está muito concentrado com o vitelo no centro e o DNA vai sendo puxado e arrastado para fora desse centro. Arrastou para fora desse centro, vai puxar o material genético para a periferia, para a borda, e a partir daqui agora as divisões vão continuar acontecendo, formando uma significativa quantidade de células até desenvolver o embrião por inteiro. Então, como ele fica na periferia, na superfície da célula, a gente vai chamar de superficial, certo? Então, é o quarto tipo de segmentação que a gente vai ter. Bom, essa daí é a estrutura do anfioxo, que tem uma segmentação igual ou subigual, porque ele tem um ovo oligolécito, certo, gente? É quase igual, tem uma pequena diferença de tamanho de células. Então, esse aí é um aspecto, se você olhar, parece com o aspecto de um peixe, a estrutura geral, como se fosse aqui uma coluna vertebral, que a gente chama que é o cordão nervoso, né, dorsal, como a gente tem também, que vai sendo protegido, no nosso caso é protegido pela coluna vertebral. Ele tem uma estrutura chamada notocorda, certo, gente? Que é um cordãozinho de sustentação, que no nosso caso desapareceu na fase embrionária. E aqui a gente tem bocas, fendas faringianas, é o aspecto geral do corpo do animal, certo? Mas só para a gente perceber, por exemplo, onde está o cordão nervoso e onde está uma estrutura chamada de notocorda. Bom, esse anfioxo, ele é que é estudado para a gente analisar as fases do desenvolvimento embrionário, que são essas. Então, quando a célula ovo começa a se dividir, a primeira etapa é aquela que a gente chamou de segmentação ou clivagem. Certo? Eu abordei agora há pouco os 4 tipos de segmentação que tem. No caso dele, a gente vai chamar de subigual. Então, ele vai começar a dividir as células. Tá? Uma formando 2, 2 formando 4, 4 formando 8, 16, 32. Então, quando estiver nesse estágio inicial, com a quantidade de células pequena, ele vai ficar com esse aspecto, tá? Que se assemelha muito com o aspecto de uma amora, certo? Aquela frutinha, que é um fruto múltiplo. Então, aquele fruto, ou aquela fruta, ela define um aspecto semelhante ao que é esse estágio de mórula. É um grupo de células que formam um macerado simples, que não tem diferenciação celular, não tem atividade ainda genética que distinga um tipo de célula do outro. Então, a gente diz que tem células indiferenciadas. São células totipotentes. Olha o termozinho bonito, para vocês lembrarem. São células indiferenciadas, células totipotentes. Indiferenciada porque ainda não tem uma função definida e totipotente porque ela tem possibilidade de originar todos os outros tipos de células que vierem a seguir. Lembrando que as células continuam se dividindo, não vai parar aqui. Tá? Então, o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário é a mórula. O segundo estágio é a blástula. Tá? Então, o que é essa blástula? Um grupo de células sem diferenciação celular. Que no caso da espécie humana, é essa blástula que normalmente se instala no útero para finalizar o desenvolvimento do embrião e chegar ao estágio de feto. Então, essa blástula, ou blastocisto, né, como os médicos chamam, também não tem diferenciação celular. Até esse estágio não tem diferenciação celular. Então, na escala evolutiva dos grupos animais, a classificação ela é dada e a diferenciação dos grupos é dada em torno também de critérios de desenvolvimento embrionário. Por exemplo, os poríferos é um grupo de organismos do reino animal que no seu desenvolvimento embrionário, ou no seu desenvolvimento no ato de reprodução, ele tem um estágio que é um estágio larval e essa larva é chamada de anfiblástula. Tá? Por que anfiblástula? Porque a larva, na verdade, ela para no estágio de blástula. Como ela para no estágio de blástula, que não tem diferenciação celular, então todas as células resultantes daí não vão ter características como se fosse um tecido.
Então, por isso que a gente diz que aquele grupo, que é o primeiro grupo da escala evolutiva do reino animal, ele não tem formação de tecidos. Aí ele não tem tecidos, se não tem tecidos, não constitui órgãos, e se não tem órgãos, não contém sistemas, porque o desenvolvimento embrionário dele parou no estágio de blasto. Como é que vocês, para comparar, poderiam imaginar isso daí, para ter algo concreto? Imagine vocês pegaram uma bola, certo? Aquela bola que é canarinho que você, o pessoal jogava, a molecada jogava na rua, tal. Você pega aquela bola, está preenchida por ar, certo, gente? Então vamos imaginar que ali a borracha seria essa minha camada de células e aquela parte, aquele espaço que está preenchido por ar, vai ser essa concavidade aqui. Seria a blastocele, é uma cavidade da blastula. Agora, como é que essa blastula vai sendo surgida? Tá? Como é que essa cavidade chamada de blastocele, cele, viu, gente? Cele, isso aqui, ó, cele. Cele é espaço. Tá? Então, o espaço da blástula. Por isso que a gente chama de célula, que era um espaço. Quando se analisava. Celoma é sempre uma cavidade. Toda vez que fala cavidade, a gente tem essa terminologia aqui, ou essa sufixação. Então, blastocele, cavidade da blástula. Essa cavidade, ela não tem uma função específica. Ela, na verdade, é um resultado do desenvolvimento das células. As células vão se dividindo, abrindo e deixando um espaço interno de onde vai havendo extravasamento de líquido e esse líquido vai ficando acumulado aí. Então, ele contém líquido. Que serve para quê? Para nada. Certo? É só um resíduo, tá? Vai dividindo e ela vai ficando aí. Então, esse estágio de blástula, ele também não vai parar aí dependendo do animal. Se for porífero, parou aí. Mas se for, por exemplo, quinidário, ele tem que seguir, tá, por um estágio distinto. Então, aqui, continua mostrando para vocês o aspecto da blástula, com sua camada de célula, blastoderme, e o espaço vazio chamado de blastocele. Essa blastoderme está mostrando aqui células menores, um pouquinho menores, eu não sei se dá para perceber aí, ó, um pouquinho menor e aqui um pouquinho maior. Então, são regiões de macrômero e regiões de micrômero. Então, a blastoderme é a camada de células que envolve a cavidade e essa cavidade é chamada de blastocele. Bom, aí, a partir daí, então, vai existir um processo chamado de gastrulação, que é a formação da gástrula. Nessa gastrulação, não sei se vai ficar visível aí para vocês, mas essa cavidade chamada de blastocele, ela vai desaparecer. Ela não vai estar aí mais. Essa camada de células mais finas ou menores, né? Essa camada de células fininhas aqui, menores, elas, que a gente chama de micrômeros, elas vão começar a se dividir, se proliferar e vai cobrindo a outra camada de macrômeros. Ao passo que essa camada de macrômeros, quando ela vai se dividindo para dentro do corpo da blastocele, tá? Ou seja, para dentro dessa cavidade. Então, essa camada de células sofre uma invaginação, entrando na cavidade, que é a blastocele, chamei aqui de blastocele residual, e aí essa camada de células vai tocar o fundo, ou seja, vai tocar a parte superior do embrião, que é formado por micrômeros. Mas ao passo que isso acontece, essas células agora elas não têm mais o mesmo aspecto, nem necessariamente a mesma função embrionária. Não é só um grupo de células, é um grupo de células diferenciado. Então, a partir do momento que há essa embolia, o que é essa embolia? Quando o processo de desenvolvimento ele vem para a cavidade da blastocele. Então, outros animais têm outro tipo de segmentação de gastrulação chamado por epibolia. Tá? A gente não coloca esse esquema, a gente vai trabalhar só com esse no anfiúxio. Então, no início da gastrulação, por embolia, a camada de células micrômeros cobre, vem aqui por fora, e os macrômeros entram na cavidade da blastocele, fazendo com que ela suma, não exista mais. Só que ao mesmo tempo que ela faz a cavidade blastocele sumir, ela vai deixar uma outra cavidade. Como é que eu não entendi? Não entendi como é que... Explica aí um negócio melhor. Então, imagine aquela bola que eu falei para vocês, aquela bola canarinho, aquela bola que a gente comprava mais baratinho para jogar. Você tirou o pito, esvaziou o pito, tá? Esvaziou o ar, tá? Que estava dentro, tá? Tirou o pito da bola, esvaziou o ar e fez o seguinte, foi empurrando, até ela chegar
e uma parte tocar o fundo. Quando essa parte tocar o fundo, você olhar, é como se fizesse um chapeuzinho aí para você. Então, imagina agora que você conseguiu esticar e alongou até deixar um orifício pequenininho. Ficou uma cavidade. Essa cavidade que ficou, ela é chamada agora de intestino primitivo, arqueo primitivo, entero intestino. Então, arquêntero vai ser o termo utilizado. E aí, como já teve uma diferenciação de células, porque começa a atividade diferencial de genes, as células já vão mudando também o seu aspecto. Essa que era a região de micrômeros, ela agora vai ser chamada de ectoderme. Tá vendo aqui, ó? E essa região que é de macrômeros vai ser chamada de endoderme. Alguns autores trabalham com mesentoderme, mas pode trabalhar com esse termo que também está certo. Então você tem aqui a estrutura da gástula, resultante de uma gastrulação da blástula. Ela tem uma camada de ectoderme envolvendo o corpo do embrião. Ela tem uma camada interna de células chamada de endoderme, uma cavidade chamada de arquêntero e uma abertura para esse arquêntero, que é o blastóporo. Então, se o organismo animal tiver um desenvolvimento embrionário até aqui, ele já vai apresentar tecidos. Então, se ele já forma tecidos, já constitui órgãos. Se ele tem órgãos, vai ter pelo menos alguns sistemas. Nesse caso, o único grupo que para nesse estágio, que finaliza o desenvolvimento do embrião a partir daí e, nesse caso, formando os tecidos e órgãos, que seria a organogênese, é o grupo dos quinidários. É o segundo grupo da escala evolutiva. Eles são chamados de diblásticos. Por que diblásticos, gente? Porque ele apresenta dois tecidos embrionários. Um tecido é o endoderma e o outro tecido é o ectoderma ou ectoderme. Tá? Tanto faz a gente falar assim. Tem um intestino primitivo, que vai dar origem à cavidade intestinal do indivíduo formado, e tem a abertura do intestino. Ora, se você tem um grupo que tem intestino e esse intestino tem uma abertura, essa abertura ou ela pode ser a boca ou ela pode ser o ânus. No caso desse primeiro grupo da escala evolutiva, que são os quinidários, eles não têm ânus, tá, gente? Eles só têm boca. Boca, cavidade digestória. O alimento entra pela boca, o resto não digerido sai pela própria boca, não só tem uma. Então, esse blastóporo só pode originar uma abertura. Só pode originar a abertura boca. Então, aqueles animais, anotem isso, aqueles animais que têm o seu desenvolvimento embrionário, o blastóporo originando a boca, esse grupo vai ser chamado de protostômios. Proto, relativo a primeiro, estômios, relativo à boca. Então, a boca veio primeiro. Então, a boca originada a partir do blastóporo, certo? Então, esse daí seria a classificação. Dois termos utilizados na classificação: diblásticos, quando tem dois tecidos embrionários, e protostômios, quando o blastóporo origina a boca. Só que o desenvolvimento embrionário, para alguns animais, não para aí. Ele tem que seguir e atingir o estágio de neurula. Então, aqui, só resumindo, ó, os componentes da gástula: folhetos germinativos ou tecidos embrionários, tá? Pode ser chamado assim, ectoderme e mesentoderme. Tá vendo como eu coloquei? Lá no esquema estava endoderme, mas é a mesma coisa, viu? Ele tem o arquêntero, que é a cavidade ou intestino primitivo, e você tem o blastóporo, que é a abertura que vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Na grande maioria dos filhos animais, o blastóporo dá origem à boca. Só não dá origem à boca em dois grupos de organismos do reino animal: os equinodermos, que são as estrelas do mar, e os cordados. As estrelas do mar e os cordados, portanto, são mais parecidos com a espécie humana do que qualquer outro tipo de organismo vivo. Por quê essa semelhança tão grande? Por incrível que pareça, é a origem do ânus. Tá? Olha que coisa triste. Então, a origem do ânus, no caso dos equinodermos e dos vertebrados, dos cordados, é a mesma. O blastóporo origina o ânus e a boca vem durante o desenvolvimento de outra região do embrião. Ou seja, a boca vem depois. Então, deuteros
é posterior, a boca surge posterior, porque o ânus surge primeiro a partir do blastóporo. A outra etapa do desenvolvimento embrionário, ela é a neurulação, que é a formação da neurula. Então, aquela estrutura que a gente viu, ou seja, a gástrula, tá vendo aqui a gástrula? É assim que a gente vê ela inteira, ó. Uma camada de células por fora, tem uma por dentro que a gente não dá para ver nesse esquema, e um orifício, um poro, um blastóporo. É um poro não diferenciado, certo? Que ele pode dar origem a um dos dois esquemas. Então, o esquema que a gente viu anterior foi esse, só que ele estava invertido para baixo, às vezes muda um pouquinho o jeito de ver, o cara já não sabe que imagem é, mas é a mesma. E essa daqui, gente, é a mesma. Só que, por exemplo, no caso desse esquema, a gente está vendo ele lateral, assim, tá? Tá vendo ele assim. Aí eu faço o corte mediano, tá? Como está sendo apontado aqui, faço o corte mediano e giro de frente para vocês. Vocês estão vendo ele de frente. Então, esse corte frontal, ele é que é ideal para a gente ver o desenvolvimento da neurula ou neurulação. A ectoderme por fora, a endoderme ou mesentoderme, tá vendo aqui? Mesentoderme por dentro e a cavidade intestinal. E o blastóporo não dá para ver porque foi retirado do esquema. Então, quais são as modificações que vão acontecer a partir daqui? Porque tem que lembrar, as células continuam se dividindo para formar um novo indivíduo. Ela não pode parar, não pode parar de surgir as mitoses, ou de ocorrer as mitoses. Então, quando ocorre mitose, vocês lembrem, as células são geneticamente iguais. Então, todas as células aqui têm o mesmo código genético, a mesma sequência genética montada. Porém, elas vão tendo formações diferentes. Por que ela vai tendo a formação diferente? Porque os genes são ativados de forma diferente. Um grupo de genes é ativado numa célula que não é ativado na outra. E a partir do momento que há essa atividade diferencial, termo lindo que vocês vão ter que lembrar, atividade diferencial dos genes, aí vai havendo a formação dos diferentes tecidos do corpo do organismo. Por enquanto aqui é só formando os tecidos do embrião, aí daí para frente seria a mesma ideia. Então, no caso da ectoderme, vai sofrendo um achatamento num dos polos do embrião. Isso aí a gente vai chamar de placa neural. Essa placa neural, ela vai curvando, seria mais ou menos aqui, achatamento. Ela vai curvando e descendo para a cavidade do embrião. Tá vendo aqui ela descendo, ó, parte mais azul mais escuro. Chegou aqui, ela vai curvando e formando uma coisa chamada de canal ou tubo neural. No grupo da mesentoderme, que envolve aqui o arquêntero, vai havendo também um achatamento da mesoderme, ou do mesentoderme, e essa mesentoderme agora já não vai ser chamada só de mesentoderme. Ela agora tem dois termos aqui, tá vendo apontado? Ó? Mesoderme, que é o segundo tecido embrionário, e a endoderme, que é o terceiro tecido embrionário. Então, quando finalizar esse processo, essa camada de células que sofreu modificação, ela vai originar dois macerados de células laterais. Esses macerados de células laterais tem um termozinho chamado de somito. O que é esse somito? Mesoderme. Certo, gente? É a mesoderme. E essa parte central constitui o que faz o nosso globo ser classificado como cordado. Ele permite a formação da notocorda. No caso do anfíoxo, que a gente viu a fotozinha dele antes, tem função de sustentação. No caso da gente, só sustentou na fase embrionária, mas quando o corpo foi se formando, desapareceu, não existe mais. No lugar de uma notocorda, a gente tem com a função de sustentação a coluna vertebral, mas que não é a notocorda que origina a coluna vertebral. Tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tecido ósseo, tecido cartilaginoso, os tecidos conjuntivos de uma forma geral, são de origem mesodérmica. Essa que está aqui em vermelho. Então, esse tecido, lembrando, achatamento da ectoderme, formação do tubo neural. Evaginações da mesentoderme, formando duas estruturas laterais e uma central, formando os dois somitos e a notocorda. E resultou aqui uma camada de células em amarelo. Então, essa figura daqui é a figura da neurula. Ela tem os seguintes componentes. 3 tecidos embrionários, ectoderme, que é o que está por fora,
mesoderme são essas duas camadas que vão dar origem a grande diversidade de tecidos. Um espaço dessa cavidade chamado de celoma, aí, gente, dá para explicar num assunto como esse o conceito de celoma, que aí os grupos são classificados como acelomados, quando não tem celoma, pseudocelomado, quando tem algo parecido com celoma, e celomados, quando tem o celoma. Tá? Aí lá na matéria de segundo ano, a gente explicando, professor, o que é acelomado? Eu disse, não, meu filho, é que não tem celoma. E o que é celoma? Eu disse, ih, rapaz, vai ter que explicar desenvolvimento embrionário. Pseudocelomado, tem um falso celoma. Ah, o que é celoma? Celoma é uma cavidade do corpo envolvida completamente pela mesoderme. Fácil demais esse conceito de celoma. Então, essa cavidade completamente envolvida pela mesoderme é essa daqui, tá vendo? A mesoderme por fora, por dentro, por tudo quanto é lado. E uma cavidadezinha. Onde é que ficaria essa cavidade celomática no nosso caso? Esse espaço do tronco aqui, que contém pulmões, coração, por exemplo, no mediastino. Então, você tem aqui ectoderme, mesoderme e endoderme, 3 tecidos embrionários, celoma e arquêntero como 2 cavidades, uma cavidade do corpo e uma cavidade que vai dar origem à cavidade intestinal. E a notocórdia que vai desaparecer. Certo? Lembrando que essa estágio também ainda tem um blastóporo, tá, gente? Só não está mostrado no esquema, mas ainda tem. Então, esses são os componentes da nossa neurula. 3 folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. A notocorda, que desaparece no nosso caso, fica lá no anfíox, mas nos vertebrados ela desaparece. O tubo neural dorsal, tá? Porque a grande maioria dos filhos animais tem o tecido nervoso, ou sistema nervoso central passando por baixo. Ele é ventral, no nosso caso é dorsal, passa pelas costas. Os somitos, que na verdade é a mesoderme com o celoma, que é a cavidade do corpo envolvida pela mesoderme, o arquêntero, que é a cavidade intestinal, o intestino primitivo, e o blastóporo, que é a abertura que, na maioria dos animais, dá origem à boca, nos equinodermes e nos cordados, como os vertebrados, dá origem ao ânus, tá, gente? Então, esses daí são os componentes da neurula. Está aqui a neurula bonitinha, com a foto maior, para vocês guardarem na memória e lembrar no dia da avaliação. Bom, a partir do momento que o embrião está sendo formado, chegou nesse estágio com os 3 tecidos embrionários, aí a gente vai fazer uma relação mais próxima do que seria para a espécie humana, certo? Então, origem, gênese dos órgãos, organogênese, tá? Nada mais que isso. Então, o que é que cada um daqueles tecidos origina? Primeiro, ectoderme. Aí, para a gente ter uma noção lógica, tá, como é que, o que é que cada um desses tecidos vão originar, a gente vai lembrar, vou voltar um pouquinho aqui. Onde está a ectoderme? Está vendo onde ela está? Por fora. Então, no meu corpo, o que é que existe de mais externo em termos de tecido? Uma coisa chamada de epiderme. A epiderme é um tecido epitelial que origina unhas, os anexos epidérmicos, como por exemplo as glândulas sudoríferas, as glândulas sebáceas, que apresenta os pelos na sua região. Então, todos esses anexos epidérmicos, eles têm a mesma origem da ectoderme. Além disso, a ectoderme ela também origina o que a gente chamou de tubo neural, certo, gente? Que é aquela partezinha lá, canal neural, que está mostrado aí no esquema, aí em cima. Então, essa parte que a gente tem aqui, que é o canal neural, ele dá origem a todo o tecido nervoso, certo? Então, são o que ele origina: pele, seus anexos, unhas, glândulas e os componentes do sistema nervoso. Revestimento bucal, anal e nasal, tá? Que ele cobre lá, não sei se vocês lembram, mas ele cobre o blastóporo também, a ectoderme cobre o blastóporo. Esmalte do dente, que também é o revestimento na parte mais externa da boca. A endoderme, ela está revestindo o tubo digestório. Por isso que ela também vai revestir o tubo digestório, respiratório, da bexiga e da uretra. O que é que fígado e pâncreas também, quase que eu esqueço, está relacionado com, vou botar um pouquinho aqui, tá vendo? Ó, revestimento do tubo digestório,
do respiratório, só revestimento, viu, gente? Da bexiga e da uretra. Fígado e pâncreas, que são glândulas anexas do sistema digestório. Mas o sistema digestório, como um todo, a grande maior parte, que envolve musculatura, vasos sanguíneos, tá? Eles têm origem do terceiro tecido embrionário, que é a mesoderme. Então, ele origina a derme, as serosas, ele origina os tecidos, a cartilagem, os ossos, os músculos, sistema urogenital e cardiovascular. Certo? Então, esses aí são os componentes que a mesoderme vai originar, que vocês vão ter que lembrar para fazer a avaliação. Então, a musculatura, os ossos, tirando a pele, os anexos e o tecido nervoso, tirando o revestimento do sistema interno, né, do sistema digestório, e o fígado e o pâncreas, todos os demais componentes vão ser de origens mesodérmicas. Bom, em alguns animais, vai haver o desenvolvimento de um embrião, como esse daqui, certo? E esse embrião, ele está protegido por um ovo amniótico, certo? Que tem casca, mas que tem os componentes que a gente chama de anexos embrionários. Tá? Começando pelo córion, certo? Está aqui a camadinha que envolve todos os anexos. O saco vitelínico, que fornece nutrientes. O alantóide, que está relacionado com a respiração, com a troca gasosa e com o armazenamento de excretas nitrogenadas. O âmnion, que contém o líquido amniótico, tá? Que é o reservatório de água. Então, esse ovo é um ovo terrestre, porque ele tem água dentro dele. Para quem vive na Terra, o grande problema é a água que fica ausente, né, o que tem dificuldade de achar. Então, os anexos embrionários, córion, que reveste os anexos, o saco vesícula vitelínica, que fornece vitelo, nutriente, a excreta nitrogenada fica armazenada no alantóide e que permite as trocas gasosas, e o âmnion contendo o líquido amniótico, que é a água fornecendo, evitando desidratação e evitando também os choques mecânicos. E, por fim, tá aqui os componentes, o que cada um deles faz. Saco vitelínico, nutrição, evita choque mecânico, desidratação. Alantóide, armazena excreta. Córion, reveste o embrião e seus anexos. Certo? E, no caso da gente, a gente tem uma placenta. E essa placenta é a alantocoroidiana. Ou seja, ela tem o alantóide, ela tem o córion, mas também ela tem uma parte materna, que é uma camada do epitélio do endométrio, certo? Para conectar. E a partir daí ela permite a troca de substâncias e grande parte das funções que ela faz, exceto evitar o choque mecânico, que é o âmnion mesmo, a bolsa, que quando a mulher vai parir, ela estoura e sai um monte de água. Então, ali o líquido amniótico que está envolvendo o embrião, no caso o feto. Então, a gente tem esse anexo, que é uma mistura da parte fetal e da parte materna, lembrando que ela é ligada ao embrião pelo cordão umbilical, e esse cordão umbilical ele tem uma artéria que leva sangue para trocar nutrientes lá na placenta, inclusive gás carbônico, por isso que ele vai com sangue venoso, e tem uma veia que traz de volta o que ele precisa, inclusive oxigênio, por isso que ele vem com sangue arterial. Certo, gente? Então, esses aí são os anexos embrionários, para a gente finalizar o conteúdo de desenvolvimento embrionário. O conteúdo de desenvolvimento embrionário para iniciar na próxima aula, tá, gente? Iniciar na próxima aula o que a gente chama de genética, certo? Então, a aula ficou longa porque tinha que finalizar esse conteúdo logo, que era o que estava faltando para a gente finalizar essa primeira etapa. Então, na próxima aula, a gente encerra ou inicia, né, o conteúdo de genética para vocês ficarem mais alegres, para ter mais coisa para fazer, certo? Agradeço a todos a atenção. Tentem fazer o máximo de revisão que vocês puderem. E qualquer dúvida que vocês queiram retirar, é só entrar em contato através do grupo do WhatsApp, que eu vou fazer o máximo possível para responder o mais breve que eu possa. Certo? Valeu, obrigado, tchau e até a próxima aula.